A IA hoje, ela basicamente nos nossos negócios automatiza processos e Uhum. ela gera eficiência em produto e em todos os pilares. Então a IA, na minha visão, ela é feita para aumentar a eficiência. Hoje a IA ela potencializa a velocidade, assim como você comentou, com algumas horas de trabalho e as ferramentas certas, você tem talvez um produto que te gere alguns milhares de reais Sim. feitos em menos de uma semana. Porque você tem a possibilidade de ter uma ideia, validar uma ideia, colocá-la na rua em uma semana e, de fato, entender o potencial prático daquilo para investir tempo, dinheiro e etc. Tem essa tese, que é uma tese muito voltada em tomar decisão com base na realidade, não com base no que eu acho, né? Porque é o mercado que manda. Eu posso falar que essa câmera aqui, pode ser vendida até R$ 3.000, mas se a demanda for diferente, eu tô totalmente errado, né? Então o que importa é o mercado. A gente vê que muitos empresários às vezes se apegam ao produto, né? Entendem que a empresa de fato é a vida deles e eles têm dificuldade de soltar aquilo ali, soltar aquele negócio e fazer o negócio crescer. Boa, na minha visão, toda empresa deveria focar em 3 coisas muito essenciais: Uhum. como gerar mais lucro, como reduzir despesa e como gerar uma melhor experiência para o cliente. Bom, seja muito bem-vindo à segunda parte do Inteligência Artificializada. Nessa parte a gente vai falar muito mais sobre negócios. Eu quero entender um pouco mais sobre como esse jovem empreendedor vem trazendo o empreendedorismo para dentro dos negócios que ele tem construído, como que ele tem, de fato, se movimentado nesses últimos meses, últimos anos de empreendedorismo, entender como tudo começou, como que ele tem utilizado inteligência artificial dentro desses negócios. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber o Alê. Muito obrigado, eu Seja muito agradeço. bem-vindo. Acho que o papo vai ser muito legal. Vai sim. É muito legal conhecer um pouco da sua trajetória através dos bastidores e acho que hoje aqui vai ficar muito mais claro para quem assiste a gente e entender um pouco mais de como tudo tem rolado, tudo tem acontecido. E eu quero começar entendendo um pouco de como foi isso na sua vida, né? Se você tem essa origem empreendedora, como que o empreendedorismo chegou até você e de fato, qual que foi o divisor de águas para você entender que a partir de agora eu quero empreender e eu quero de fato construir um negócio? Legal, meus pais são comerciantes, porém eu nunca tive esse incentivo por empreender. Então, meus pais vendem, né, hoje materiais para construção, mas assim, nunca chegaram em mim e falar: "Ah, Alejandro, faça aqui, comece, toque meu negócio, ou crie um negócio semelhante a esse". Nunca fui incentivado a isso. Sempre fui incentivado a seguir ali o caminho tradicional da escola, faculdade, etc. Então, os meus pais sempre queriam que eu seguisse por esse caminho. Eu nunca fui estimulado a empreender. E eu conheci o empreendedorismo de forma muito curiosa, né? Eu conheci lá em 2020, o empreendedorismo, que foi quando eu tava jogando um jogo chamado Rainbow Six Siege. E nesse jogo, eu conheci alguns amigos do jogo que eles tinham ali um canal no YouTube. E aí eles pediam ali pra fazer thumbnail, fazer a questão de banner do canal, logo, etc. E eu lembro que eu também queria começar o meu canal. E eu fui começar o meu canal e eu senti a necessidade de criar uma thumbnail, de criar um banner legal. E aí eu fui aprender mais sobre esse assunto, sobre design gráfico, etc. E aí que eu descobri uma profissão digital, que era uma possibilidade onde eu ia ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu tava gostando de fazer, que era criar artes para jogos, etc. Eu falei, cara, que legal. Né? Então, em 2020 conheci isso aí, e em 2022 eu conheci de fato o mercado digital. Né? Então, de 2020 para 2022, eu estava ali prestando serviços como design gráfico, isso com 12, 13, 14 anos, né? Tava prestando serviço. E aí, em 2022, um dos meus clientes ele tinha uma loja de dropshipping. E aí foi a partir daí que eu conheci o mercado digital de fato, que eu me apaixonei por esse ramo. Né? Então foi muito por conta da pandemia que eu fiquei jogando, né? Então, no final das contas, matar a aula para ficar jogando ali deu um certo resultado. Uhum. E aí, enfim, eu fui conhecendo coisas, pessoas, até que comecei ali a, de fato, empreender, né? E aí eu criei uma loja de dropshipping no começo, que deu errado, comecei a investir ali em anúncios, não retornou absolutamente nada. Então, eu falei, não, eu vou virar aqui a chavinha, eu vou criar uma agência que prestava serviços para lojas de dropshipping, onde eu ia fornecer o designer, o banner, etc. Então aí que eu criei essa agência, que foi a GoDrop, criei ela em 2022, junto com o Rafa, que é meu sócio, e aí a gente criou e, cara, estourou esse negócio, ele fez mais de 100 e poucos mil reais ali em uns 6 meses mais ou menos, o que para quem tinha 15 anos é bacana o resultado, então a gente ficou bem conhecido também na época no mercado, então foi bem bacana esse momento, até que
a loja, a agência, né, começou a desandar por conta do hype, do dropshipping, etc. E eu migrei para infoprodutos, que é onde eu estou até hoje, criando infoprodutos, treinamentos, mentorias, etc. Para justamente estimular ali empresários e negócios e jovens a começarem no digital e a usarem do digital como uma forma de fortalecer a renda deles. Muito legal, muito legal. E tem muita sinergia com o momento que eu vivi quando eu comecei a empreender. Eu começo 10 anos depois de você, então você começa com 12 anos. 12, 15 você se estabelece, eu começo com 25 dentro do digital, e aí ali eu fui flertando, tendo as primeiras experiências, então é muito legal entender que a possibilidade que o digital traz para diferentes caminhos e diferentes idades conseguirem empreender ou minimamente viver ali a realização de um desejo, né? Seja esse desejo de uma renda extra, seja esse desejo de uma nova profissão. Então, acho que isso é muito legal porque é democrático, né? Acho que se você tem a possibilidade, assim como você teve, assim como o Rafa, seu sócio teve, outras pessoas também conseguem De fato. de fato se estabelecer, né? De fato, cada vez mais a barreira, o digital é uma barreira simples de entrar, mas não é fácil de se manter, né? Exige muita disciplina, exige muito envolvimento, estudo. O Marcelo, vocês comentaram um pouco sobre isso, né? Sobre o autodidatismo, sobre aprender e, de fato, se desenvolver de maneira muito prática dentro desse mercado para que você possa se estabelecer. E aí eu queria entender com você um pouco dos desafios que você passou, até porque você estava numa carreira, iniciando uma jornada totalmente contra aquilo que o mercado olha como natural, né? Então, com 15 anos, geralmente o caminho natural é você terminar o estudo e de fato ir para uma empresa como um jovem aprendiz, ou de fato o empreendedorismo não é um caminho natural, né, para nós Assim, brasileiros. cara, com 15 anos, meus amigos o dia inteiro ali jogando bola, assistindo futebol, indo em festa e jogando videogame, né? Essa era a rotina deles. A minha rotina era o oposto. Era trabalhar, trabalhar e estudar. Então tem esse contraste legal. Legal. E para você foi uma decisão natural seguir pelo caminho do empreendedorismo já com 15? Foi algo que de fato foi acontecendo ou você virou a chave e falou, cara, a partir de agora é isso que eu quero fazer e o que os meus amigos estão fazendo para mim não é importante nesse momento? Eu diria que foi muito natural. Então, o processo de eu conhecer o digital Uhum. até eu aceitar que o digital seria o meu futuro foi natural o processo, né? E chegou numa época da minha vida que eu falei, não, eu vou colocar toda a minha energia nisso. Que foi mais ou menos no final da minha agência que eu falei, não, eu quero isso aqui pra minha vida. Eu vou me dedicar no digital até eu virar o jogo e ficar milionário. Então, eu quis focar justamente nisso depois que eu vi resultado, né? Então, acho que as pessoas do digital hoje, por mais que o digital seja muito fácil de entrar, de você começar no mercado, para você se sustentar, tu precisa de um micro resultado, entende? É que nem na academia. Na academia você vai ficar mais animado com o digital se você ali vê a primeira venda. Na academia, se você vê ali o primeiro shape crescendo, o músculo nascendo, né? Então, é uma questão de micro resultado. Acho que se as pessoas focarem em ter micro resultado, elas vão se manter muito mais, né? E vão ser muito mais constantes Muito no legal. mercado. Você tem essa trajetória iniciada pelo mercado de drop, você passa para o mercado de infoprodutos, e aí algum tempo depois você, junto com o Rafa, criou uma Digital Z. Essa foi a sua primeira empresa que de fato ganhou notoriedade dentro do mercado digital e para você, essa é uma pergunta, né? E olhando para negócios, para você de fato, o que você almeja o que você entende como um negócio de sucesso, de fato? Quais que são os seus objetivos quando você olha para negócios, sejam eles no digital ou fora deles? O que eu acredito cada vez mais que já não existe mais essa separação entre digital e físico, né? Sim. Sim, a Digital Z, respondendo a pergunta, foi meu primeiro negócio de notoriedade. E a questão de ver resultado em um negócio, eu diria que, na minha visão, o que eu objetifico como, de fato, o output seria você criar um funil de vendas que, se você colocar ali R$ 1, volta 3, volta 4, volta 5. Então, é o famoso LTV sobre CAC.
Então, se a gente for fazer essa variável, a gente tem que olhar sempre para o ROI. Então, o negócio que tem sucesso é um negócio que tem um modelo de negócio no qual ele vai gerar resultado e ROI. Se eu colocar X vai sair Y, não, 2X no caso, né? Então, para mim, um negócio bem sucedido ele tem esse preceito muito bem estabelecido, né? Agora, se você, por exemplo, criar um negócio que ele não tem sustentabilidade, que tu vai começar ele vai ir para X, depois para Y, e não vai ter ali uma constância, aí tu não tem um negócio, você vai ter ali uma roleta russa, digamos assim. Então, na minha visão, é modelo de negócio que seja sustentável, que tem ali um ROI acima de 1,5x, por exemplo, né? De fato, né? De nada adianta também você investir, assim como você teve a experiência lá no passado. E é interessante que por mais que a pouca experiência de vida barra de negócios que você tinha lá no seu primeiro empreendimento, que foi a prestação de serviço, de fato tem que se pagar, né? A estrutura ela precisa se pagar para que ela possa se sustentar. Um negócio de sucesso, na nossa visão aqui dentro da Codex, é basicamente isso. A gente entender que, seja para os nossos clientes ou seja para nós, é entender que uma vez que o investimento ele foi feito, ele precisa no mínimo retornar 1,5 vezes para que eu tenha lucro em cima daquela operação. Então Com é certeza. muito legal entender que e talvez a sua maturidade como empresário dentro dos segmentos que você atua, ela é muito diferente de alguns empresários do mundo físico, que às vezes entendem que o investimento de uma aplicação dentro de uma operação pode ser um custo. E de fato, né, se você não fizer o cálculo para que isso aconteça de maneira muito objetiva, pode ser que sim, seja um custo, mas quando a gente olha para a IA, por exemplo, hoje, no momento atual, a gente tem a possibilidade de investir em tecnologias que exponencializam o nosso resultado no curto prazo. Então, até que ponto a gente não está, de fato, colocando na ponta do lápis um investimento que vai trazer retorno para dentro da operação? Boa, na minha visão, toda empresa deveria focar em 3 coisas muito essenciais: Uhum. como gerar mais lucro, como reduzir despesa e como gerar uma melhor experiência para o cliente, né? Então, na minha visão, se a tua decisão hoje ela não estiver pautada em um desses 3 macro objetivos, não faz muito sentido. Então, todo investimento tem que visar esses objetivos. Tá? Se um empresário não tem clareza em relação a eles, na minha visão, ele não deveria nem hesitar em investir em alguma aplicação. Então ele tem que ter muito claro o output que ele vai receber com uma tal aplicação, com uma consultoria ou algo do gênero. Né? Então a cabeça do empresário tem que ser sempre focada nesses objetivos e por ordem de prioridade. Então, se a empresa está com custo muito alto, vamos então focar em reduzir isso, reduzir a despesa, mexer na equipe, no gerenciamento, no produto. Então, tem que focar sempre no objetivo final. É isso aí, exatamente. E aí, pensando como empresa, na maioria das vezes o objetivo final é faturar mais. E aí a tecnologia ela traz essa possibilidade, dependendo do seu segmento, além de te trazer mais faturamento, ela te traz mais lucro na ponta final, porque você consegue de fato otimizar os seus processos, né? Então, ao invés de você ter 5, 10, 15 pessoas, você pode ter 5, 3 pessoas muito bem treinadas naquela cadeira para que com inteligência artificial ela possa potencializar e entregar resultados até mais escaláveis e melhores dentro da própria organização. E aí é legal entender que a sua empresa, por ela ser tecnológica, por ela ser digital, hoje, olhando para a tecnologia, como que você enxerga que a IA, principalmente, pode e tem impulsionado os negócios que você e o Rafa têm construído nesses últimos anos? Legal, a IA hoje, ela basicamente nos nossos negócios automatiza processos e Uhum. ela gera eficiência em produto e em todos os pilares. Então a IA, na minha visão, ela é feita para aumentar a eficiência em tudo que for possível. Então, para reduzir tempo, para aumentar a lucratividade, então para reduzir uma despesa, por exemplo. Então a IA, hoje em dia, ela está sendo aplicada em diversos segmentos e com diferentes objetivos, né? Então, nos 3 macro objetivos que eu citei para você aqui, a IA tem participação direta nisso, né? Então, para gerar mais faturamento, uma IA hoje ela cria um produto para mim, ela cria ali uma linha de pensamento para faturar mais, ela cria um funil de vendas, ela qualifica leads, por exemplo, reduzir despesa, a IA vai cortar time, reduzir pessoas e aumentar
a experiência do cliente, a IA pode facilmente, ali, tranquilamente, exercer nessa área também. Então, na minha visão, a IA, ela, hoje em si, ela atua em todos os pontos da nossa empresa, né? Principalmente em criação de produtos com IA. Então, a gente usa muito a IA para gerar produtos, como PDFs, como, por exemplo, guias, materiais mais práticos, ferramentas. E a gente usa IA também para refletir em relação a decisões. Eu acho isso perfeito. Então, eu tô com tal dúvida aqui em decisão estratégica. Será que eu demito ou não esse time? Será que eu pago X valor para esse funcionário? Então, a IA vai me ajudar a refletir com base nas informações. Porque a IA, o Gabriel, ela justamente pauta racionalidade. Então, ela vai pegar dados, ela vai tomar decisão com base em dados. Ela não vai justamente manter um funcionário porque ele é da família. Ela vai refletir com base em números e resultados. E na Exato. minha visão, isso é excelente. É uma baita ferramenta para o empreendedor. Ele pautar a decisão com base em dados, e não com base emocional. E é muito legal esse ponto que você toca, porque exatamente é isso que a gente bate muito na tecla quando a gente faz um processo de implementação de tecnologia para qualquer empresa. Dados, eles são a origem de tudo para uma boa construção de uma boa estratégia. Então, se você não tem dados, você não consegue prever aquilo que vai acontecer nas próximas semanas do seu negócio. A IA hoje ela traz para o empresário, assim como você bem colocou, a possibilidade de tratar de maneira mais específica os dados existentes dentro da base. Então vamos supor, faço uma campanha de tráfego, gero ali 500, 600, 700 leads no mês. Eu preciso entender dentro dessas campanhas quais foram aquelas que me trouxeram resultados melhores. Quem foram os públicos, quais foram os criativos, quais foram os horários que mais foram assertivos dentro das minhas campanhas. No passado, eu precisava ter uma expertise de tráfego pago para que eu pudesse acessar o gerenciador e olhar aquilo ali de maneira mais detalhada. Hoje, o empresário ele consegue extrair um CSV, uma planilha ali através do gerenciador de anúncios, seja qual for o que ele estiver utilizando, jogar isso no GPT e pedir para uma análise mais precisa, para que ele possa tomar decisões. Então, de fato, a inteligência artificial ela tem acelerado e auxiliado em decisões mais estratégicas. E aí cabe muito ao empresário decidir se de fato para ele é um caminho que ele quer seguir ou não. Mas hoje em dia já não existe mais espaço para tomar decisões de maneiras erradas, uma vez que a gente tem qualquer IA, GPT, Cloud, Gemini, enfim, dezenas de IAs à disposição para que a gente possa analisar e tomar decisões mais estratégicas, né? Isso é legal, porque, enfim, independente da maturidade de um negócio, seja o seu negócio, que é um negócio de poucos anos, seja uma empresa que tem mais de 10 anos, ela consegue organizar isso Sim. da mesma maneira, com as mesmas ferramentas, com a mesma capacidade. Então isso é muito bom. E aí, olhando hoje para... É legal pensar quais são as tecnologias que vocês mais costumam utilizar hoje dentro dos negócios que vocês desenvolvem, dentro da Digital Z. Como que vocês têm lidado e quais são as preferências de ferramenta de vocês? Boa. Quem toca essa parte é muito mais o Rafa do que eu, então ele tem mais propriedade para falar isso, mas basicamente eu diria que a gente usa muito IA para gestão de funil de vendas, como o Self-Lux, é uma baita ferramenta que a gente usa hoje. A gente usa muito GPT, normal, Cloud. A gente também está começando ali a testar IAs de imagem, de geração de vídeo. Mas é muito mais aí o GPT mesmo, muito bem treinado com agentes específicos. Acho que isso é muito efetivo como ferramenta prática. E também o V0 e a Manus, lembrei. Muito bom. São ferramentas incríveis e que de fato acelera muito, né? Eu tenho utilizado o Manus para diferentes coisas dentro da nossa estrutura e ele traz uma clareza absurda, assim, a versão dos agentes, a maneira da gente encontrar informações, e é legal que as IAs cada vez mais ela tem trazido para a gente formas de concatenar, de pensar de maneira diferente. Às vezes a gente tem uma falta de clareza na maneira de digerir aquela informação, e a IA ela tem trazido isso para a gente de maneira mais fácil, né? Então eu costumo fazer uma engenharia reversa na minha solicitação, e aí eu gero para ele o problema que eu tenho, peço para ele me ajudar a entender como que eu posso encontrar soluções, e a partir dali eu levo isso para a IA. Então, de fato, ela tem sido um veículo de transformação de pensamento, né? E eu tinha feito essa pergunta para o Rafa quando a gente
recebeu ele aqui. Eu queria entender de você também o seu ponto de vista. Como que você tem enxergado que a criatividade hoje, humana, mais a IA, tem se moldado? Você acredita que isso é um potencializador, te ajuda a ser mais criativo, ou de fato te tira esse senso de criatividade pela facilidade ou pela falta de dificuldade de encontrar informações? Legal, o que eu falei pro Marcelo, né? Acho que antes de usar uma tecnologia, a pessoa tem que se fortalecer por ela mesma, o CPF dela. Então, se ela fortalece ela mesma, ela vai ter ali uma precisão muito maior que a ferramenta. Então, você usar IA sem antes ter um bom CPF, ter um bom repertório, uma boa base teórica, você vai treinar uma pessoa ruim, né? Então, a IA é como se fosse um funcionário que tu vai treinar ele ali, Uhum. entende? Então, se você não tiver uma base mínima de tecnologia, visão de negócios, você vai, consequentemente, usar a IA de forma, digamos que, inútil e burra, né? Como eu falei para ele. Então, na minha visão, a IA, sim, limita as pessoas que hoje não usam a IA de forma assertiva. Então, se uma pessoa hoje não usa a IA de forma estratégica e ela não desenvolve o CPF dela antes de focar no negócio, ela sim, a IA vai substituir a criatividade dela, ela vai se tornar uma pessoa menos efetiva. Agora, caso ela procure, obviamente, um desenvolvimento mais pessoal, aí sim a IA vai ser um complemento de informação, de velocidade, de tecnologia, ela vai ser muito mais efetiva, né? Hoje, por exemplo, eu uso a IA como um complemento da minha vida, né? Então eu complemento a minha vida com IA. Eu nem chego a usar tanto quanto o Rafa, por exemplo, usa, mas eu uso a IA no meu dia a dia ali para otimizar a decisão, entende? Então, só que como eu falei, para eu chegar num certo nível de resultado que a IA vai me gerar, eu tenho que ser ali criativo e específico nisso para justamente conseguir gerar um bom output através da IA. Então, se eu não for bom, a IA, consequentemente, vai me dar uma resposta ruim também. Exato, exatamente. Eu costumo dizer isso, né? A IA ela é inteligente se você for inteligente antes dela. Se você souber o que você espera de resposta, se você souber o que pedir, ela vai saber te responder Com da maneira certeza. correta. É interessante e delicado porque a gente cada vez mais tende a confiar nas respostas trazidas pela IA, seja ela qual for. Só que a problemática disso é que se você não tem certeza ou clareza sobre o tema a ser trazido, às vezes você pode estar cometendo um erro que pode ser, de fato, prejudicial para tomadas de decisão, só que por estar sendo gerado pela IA, você bota a fé que, de fato, aquilo ali está sendo 100% fidedigno, né? De fato, tá sendo a melhor opinião ou a melhor resposta. Por isso que uns meses atrás, eu não sei se você chegou a ver, mas no ano passado, talvez, tinha-se um movimento muito alinhado dentro do hemisfério da IA, que era a criação de clones. É você pegar ideias, livros, artigos, materiais externos de pessoas que são renomadas e confiáveis no mercado, ou grandes nomes, de fato, confiáveis, e criar um clone para que ela pudesse te ajudar a tomar decisões de maneira mais específica. Então isso é legal que o fine tuning dentro das IAs, eles acabam sendo mais assertivos porque ele enviesa a partir de um ponto de vista. Então, a partir dessa analogia, eu acho que até faz mais sentido você ter a IA como a decisora dentro de uma ideia, né? Mas antes disso, caso você esteja puramente utilizando o chat, é legal ter esse double check, né? De fato entender, putz, será que isso de fato é a melhor resposta? Será que é isso mesmo que eu deveria confiar olhando para a IA? Então é uma reflexão que todos nós, quanto usuários, precisamos ter cuidado. Porque, assim como você comentou, que você usa para potencializar, pessoas utilizam como a única verdade. E Sim. nem sempre é a única verdade o caminho trazido por ali. E aí, quando a gente olha para negócios, hoje você tem mais de um negócio, né? Você tem a Digital Z, que é o seu negócio principal, que é por onde você, de fato, faturou no último ano ali quase R$ 500.000. Isso, um pouquinho Um mais. pouquinho mais do que R$ 500.000. Mas hoje existem outros novos negócios, né? Que são micro SaaS, e eles foram criados 100% com IA. Conta um Isso pouco mesmo. sobre. Como é que funciona hoje? A gente coleta ideias e minera possibilidades e produtos Uhum. e joga para esse grupo, né? Então a gente pega ali ideias, possibilidades no mercado e cria MVPs ali de forma prática para testar.
e justamente validar. O objetivo é potencializar o nosso grupo de empresas para justamente ter ali um repertório para poder falar abertamente para o empresário, ó, eu realmente faço aquilo que eu tô falando que eu faço. Então a gente tem esse grupo e como eu te falei, a gente coleta uma ideia, minera uma oferta que é validada hoje, a gente pega essa ideia, a gente joga numa IA para avaliar a viabilidade dessa ideia, o quanto que ela tem potencial, qual é o mercado disso, qual é o funil de vendas, etc. E junto a isso, a gente cria e modela isso para algo melhor, né? Então assim surgiu a The Red Files, por exemplo, que é um jogo de investigação criminal que a gente montou ali porque viu outra pessoa fazendo de uma forma ineficiente, e a gente foi lá e automatizou os processos usando IA, tanto a página de vendas quanto toda a parte do funil, a estratégia, influenciadores, né? A gente só não conseguiu fazer o influencer clonado, né? Só isso que a gente não fez ainda, por enquanto. Então, aí ela ajuda diretamente nesses negócios porque ela acelera o processo, né? O que antes demorava cerca de 2 meses para eu validar algum negócio, hoje eu faço em uma semana. Entende? Então é muito mais prático e rápido. Legal. E é interessante, né? No bate-papo que a gente teve com o Rafa, a gente explorou um pouquinho dessa construção da ideia e ele comentou que vocês fizeram um dos projetos em 16 horas. Se eu não me engano, foi esse projeto que é o jogo, em poucas horas, né? 16 horas para desde a construção da ideia até de fato ter o projeto pronto. Sim, foi pouquíssimo tempo. Eu cheguei com a ideia, a gente foi lá, começou a estruturar, executar e validar o quanto antes, né? Eu tenho essa tese, que é uma tese muito voltada em tomar decisão com base na realidade, não com base no que eu acho, né? Porque é o mercado que manda. Eu posso falar que essa câmera aqui, pode ser vendida até R$ 3.000, mas se a demanda for diferente, eu estou totalmente errado, né? Então o que importa é o mercado. Então, para você coletar informações realmente concisas em relação ao teu negócio, tem que colocar para testar o quanto antes. Tem que rodar MVP, tem que colocar teste para sair. E hoje eu trabalho com uma modalidade chamada micro MVP, que é o quê? Que é o MVP ainda mais enxuto para validar o quanto antes. Então, se eu tiver uma ideia em potencial hoje e tiver agenda para executar, se eu começar hoje e ficar a madrugada inteira, amanhã, meio-dia tá rodando e vendendo possivelmente. Entende? Então a gente trabalha com esse micro MVP para justamente validar o quanto antes a tese, para depois solidificar e de fato investir mais energia, porque assim eu otimizo o tempo, otimizo esforço e dinheiro e usando a IA ainda para automatizar tudo isso. E olha que interessante, né? Hoje a IA ela potencializa a velocidade, assim como você comentou, com algumas horas de trabalho e as ferramentas certas, você tem talvez um produto que te gere alguns milhares de reais Sim, feitos em menos de uma semana. isso E aí, mesmo. num cenário passado, vamos colocar aí há uns 2 anos atrás, quando a gente não tinha essa potência que é a IA, para de repente construir uma ideia parecida com o que vocês fizeram com os microsas que vocês têm, seria no mínimo 30 dias, só No pensando mínimo. em pesquisa, pensando em construção das primeiras camadas, pensando em desenhar ali a logo, para a partir dali colocar alguma coisa na rua. Sim. Então isso, de fato, abre ali uma lacuna divisora de águas, porque você tem a possibilidade de ter uma ideia, validar uma ideia, colocá-la na rua em uma semana e, de fato, entender o potencial prático daquilo para investir tempo, dinheiro e etc. Eu e o Marcelo, a gente tem alguns microsas que a gente desenvolveu, que foram feitos em 2 horas também, com IA, usando Vibe Coding, usando os pensamentos profundos do Cloud, do GPT, para concatenar, pesquisar e etc. Mas é muito legal que, de fato, o processo ele é muito dinâmico, né? E aí, para a gente, de fato, chegar aqui no final desse episódio, eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista dentre essa trajetória que você contou para gente. O que você acredita que são os principais erros ou os desafios que quem está começando agora ou quem está começando a construir um negócio no digital tende a passar ou tem passado, ou que você já passou de fato e que pode trazer como um aprendizado para quem quer seguir uma jornada parecida com a sua e do Rafa? Legal. Na minha visão, um dos maiores erros que pelo menos eu cometi é justamente tentar fazer o perfeito, é ficar muito tempo ali em algo e não pensar em MVP, pensar em validação rápida, né? Pensar em justamente, nossa, eu vou fazer isso aqui e na minha visão isso aqui é certo. Só que na verdade, como eu te falei, o que determina se é certo ou não é o mercado. Então o ponto é coletar a experiência e feedback do mercado.
né? Acho que na minha visão é esse que é o principal ponto quando o assunto é digital. E também eu diria que em questão de você se ligar nas tendências do mercado. Eu acho que muito empresário hoje foca no básico bem feito, que é muito eficiente, mas muito importante também é ele olhar tendências e aplicar tendências no negócio dele. Tá? Isso é muito importante também. E eu diria que um outro erro que eu também cometi foi não ter aproveitamento de tecnologia. Então eu tô ali com um negócio no qual eu poderia tranquilamente escalar para o dobro dele, só aproveitando mais recursos, tecnologias, aproveitando mais a base, e acaba que por você ser inexperiente, você vai acabar crescendo, mas sem aproveitamento. Então o ponto é, procure mentorias, consultorias, acompanhamento, para você ter aproveitamento de fato. Se eu tivesse ano passado com uma mentoria mais específica para o meu negócio, pô, eu teria dobrado o faturamento, tranquilamente, se eu tivesse mais potência e aproveitamento. Então esse que é o ponto. No digital tem várias possibilidades e lacunas, né? Não trabalhe somente com uma vertente ou com somente um funil de vendas. Escale isso para um ecossistema, entenda de aproveitamento e possibilidades. Isso é tudo na minha visão. Muito bom, incrível, uma visão muito legal. De fato, uma visão além do mercado, porque quando a gente olha para o mercado tradicional, a gente vê que muitos empresários às vezes se apegam ao produto, né? Entendem que a empresa de fato é a vida deles e eles têm dificuldade de soltar aquilo ali, soltar aquele negócio e fazer o negócio crescer. Então é legal quando você traz essa sua visão de ecossistema, porque o produto ele é um veículo de faturamento. Então você pode ter mais de um produto dentro da sua esteira, você pode de fato construir algo que te traga mais faturamento e diferentes fontes de receita. Então é muito legal ouvir isso de você e entender que uma geração tão nova já tem esse ponto de vista em cima de negócios e de fato isso vai te trazer o potencial de faturamento que você e o Rafa têm buscado e almejado. Então, com essa dica, eu quero fechar esse nosso episódio. Eu acredito que ele foi, de fato, muito proveitoso e a sua visão ela foi bem disruptiva. Já acompanho você nas redes sociais, então Obrigado. eu entendo que um pouco desse seu olhar, mas estar nesse bate-papo e ver por trás dos bastidores, mas na frente das câmeras, é legal entender um pouco mais sobre isso. Então, obrigado pela sua presença e Valeu. vai ser ótimo ter você nos próximos episódios. Para Vambora. a gente encerrar, então, para quem ainda não acompanha você, suas redes sociais, como que as pessoas acompanham um pouco mais sobre o que você tem feito na internet. Perfeito. No Instagram, @AleFerreiraBR1, no TikTok também e no YouTube, Ale Ferreira. Muito bom, Ale. Então, para você que ficou até aqui, a gente tem a parte 1, que foi... A gente falou um pouco mais sobre, de maneira um pouco mais filosófica, um pouco mais sobre IA no geral, negócios no geral. Então eu te convido a assistir a primeira parte desse episódio e essa aqui a gente encerra e eu te vejo no próximo episódio. Não deixe de se inscrever e acompanhar os próximos conteúdos nas redes sociais. Te vejo lá.